meu nome é Antônio Fábio. Eu venho hoje apresentar para vocês o trabalho cujo tem como tema efeito da inoculação com bradyrhizobio no amendoinzeiro sob estresse salino. Esse trabalho ele está sendo apresentado para o 9º encontro de iniciação científica da Semana Universitária da Unilab. Esse trabalho ele tem como orientador o professor Lucas Nunes da Luz. O primeiro autor que conduziu o experimento, eu, Antônio Fábio da Silva Lima. Esse trabalho também tem mais 3 coautores, sendo ele Francisco Viana, José Arthur e Samuel Felipe. Bom, a cultura do amendoim é uma das 15 culturas mais importantes do planeta, isso devido à sua vasta produção. Com isso, ela se tornou uma grande responsável pela alimentação do mundo, das pessoas. Ela pode ser utilizada tanto em saladas como o grão torrado ou o grão in natura e até para a produção de óleo, segundo a FAO. Porém, aqui na região Nordeste, ela ainda não atingiu a sua grande produção, não atingiu o seu pico máximo. Isso porque vários fatores abióticos podem prejudicar essa produção. Um desses fatores é que na região Nordeste a gente tem elevada temperatura e baixa precipitação, o que leva a um acúmulo de sais no solo, em específico o sódio e o cloro, o que vai prejudicar processos bioquímicos e fisiológicos dessas plantas, levando a uma redução do seu crescimento e até mesmo da produtividade. A cultura do amendoim é uma cultura que faz parte da família Fabaceae. Essa família ela possui uma característica muito importante que é a associação com bactérias. Isso faz com que essas plantas sejam capazes de pegar o N2 atmosférico e fixar esse N2 nas raízes da planta. Esse N2 ele pode ser utilizado pelas bactérias e o excesso dele vai ser utilizado pelas plantas. Utilizado para a produção de hormônios, para auxiliar em processos bioquímicos e processos fisiológicos, podendo até atenuar o próprio estresse salino. Com isso, nós tivemos o objetivo de verificar se a inoculação com bradyrhizobio é capaz de atenuar os efeitos do estresse salino nas plantas de amendoim e, com isso, melhorar a altura da planta e o número de folha. Bom, o experimento ele foi realizado na UPMA, no Campus das Auroras, na Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, em Redenção. O experimento ele contém um fatorial 4x2x2, onde possui 4 níveis de condutividade elétrica, 2 genótipos e plantas que foram inoculadas e não inoculadas. O estresse salino ele começou a ser aplicado a partir dos 10 dias após a semeadura. A água foi feita seguindo as metodologias de Rhodes e a inoculação foram feitas 2, uma usando o meio tufoso diretamente na semente e o outro utilizando o caldo bacteriano, onde foi adicionado 2 ml no colo de cada planta após 10 dias da primeira inoculação. O experimento ele foi conduzido em vasos de 8 litros, enchidos com solo proveniente do Auroras, retirado de uma camada 0 a 20 centímetros. O solo foi classificado como argissolo vermelho-amarelo, segundo a Embrapa, que a gente tem uma tabela que mostra os atributos químicos desse solo utilizado, e realizou-se adubação fosfatada e potássica, seguindo as recomendações de Fernandes, 1993. Não se teve adubação nitrogenada porque a gente queria que o nitrogênio fosse proveniente apenas da inoculação. Avaliou-se as variáveis de altura de planta e número de folhas, e ambas as variáveis foram realizadas 55 dias após a semeadura. Os resultados foram submetidos a uma análise de variância utilizando o aplicativo Assistat 7.7 Beta. Aqui a gente tem a primeira tabela dos resultados de discussões, onde possui a análise de variância, onde a gente pode notar que deu efeito significativo para a altura das plantas, todas as interações duplas, e para o número de folhas a gente teve efeito significativo para a interação tripla. Aqui, na figura 3, a gente tem os resultados para a altura de plantas. A gente tem na figura A
a interação salinidade e genótipo. Na figura B, a gente tem a interação salinidade e inoculação. E na figura C, genótipo e inoculação. A gente pode notar na figura A e B que, de acordo com que aumenta-se a condutividade elétrica da água, a gente tem uma linear decrescente para ambas as figuras. Isso porque a salinidade do solo ela pode trazer diversos problemas osmóticos para esse solo, o que vai reduzir a absorção tanto de água como de nutrientes. Isso vai fazer com que a planta reduza o seu crescimento e até mesmo, em casos extremos, leva até a morte do tecido vegetal. Porém, na figura B, a gente pode notar que as figuras inoculadas, mesmo tendo uma linear decrescente, elas apresentaram resultados superiores às não inoculadas. Isso porque o nitrogênio que é fixado ele pode auxiliar tanto na produção de hormônios como na produção de enzimas, o que vai melhorar o ajustamento osmótico das plantas e vai fazer com que ela tenha uma melhor adaptabilidade aqui no ambiente que ela está inserida, atingindo maiores alturas. De acordo com a figura 2C, onde está a interação genótipo e inoculação, não houve diferença estatística entre os genótipos e nem quando os mesmos foram inoculados. Só houve uma diferença estatística entre o Unilab 33 e o Unilab 43 quando eles não foram inoculados, onde o Unilab 33 teve resultados superiores. Esse fato ele pode se dar pela baixa disponibilidade de luz, que afetou de forma negativa o genótipo Unilab 43, alterando as características morfológicas desse genótipo e assim reduzir o crescimento do mesmo. Aqui na figura 4, nós temos os resultados em relação aos números de folhas. Na figura A, a gente tem o genótipo Unilab 33 e na figura B a gente tem o genótipo Unilab 43. Para o Unilab 33, ambas as linhas de tendência se enquadraram numa polinomial quadrática, onde as plantas inoculadas tiveram máxima de 26 folhas na água de 2,6 decimes, e nas plantas não inoculadas tiveram uma máxima de 23 folhas na água de 0,15 decimes. Já para o Unilab 43, as plantas inoculadas tiveram uma linear decrescente e as plantas não inoculadas se enquadraram numa polinomial quadrática com máxima de 15,7 folhas na água de 2,37 decimes. A gente já sabe que a planta, quando está sob estresse salino, ela vai reduzir o seu crescimento devido a que ela não está conseguindo absorver água da forma correta, Porém, nesses dois gráficos a gente pode notar que as plantas inoculadas conseguiram atenuar os efeitos negativos da salinidade em ambas as figuras, obtendo assim pontos de máximas maiores e resultados maiores no número de folha. Isso porque a inoculação tem a ver com a presença dos micro-organismos, que vai melhorar as características físicas, químicas e biológicas daquele solo, o que vai atenuar o estresse salino. Além do fato do nitrogênio, como eu já falei na lâmina anterior, auxiliar na produção de hormônios e enzimas, o que vai fazer com que essas plantas que foram inoculadas, mesmo sob estresse salino, elas possuam essa ferramenta do nitrogênio para conseguir produzir novas folhas. Bom, com isso a gente pôde concluir que a inoculação com mix de rizóbio ela atenuou os efeitos negativos ocasionados pelos sais, tanto no Unilab 33 como no Unilab 43, e que o genótipo Unilab 33 se mostrou mais eficiente na associação com as bactérias fixadoras. Aqui temos algumas das referências utilizadas para a montagem do trabalho. E por fim temos agradecimentos, Agradecer à Unilab e ao CNPq, são as duas instituições que deram apoio para o fomento da Bolsa, A Bolsa foi realizada em 2019 a 2020, então fica o agradecimento a esses dois órgãos.